No nome de Deus, o Pai, o Filho e do Espírito Santo. Bondoso e grandioso Deus, todo-poderoso Criador do céu e da terra, nos apresentamos perante de Ti para louvar Teu santo e divino nome. Mas também, amado Deus, nos apresentamos perante de Ti para Te agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor, por Tua misericórdia, pela nossa eleição, para que possamos um dia alcançar o reino e viver na perfeita e entranhável comunhão contigo, com o Trino Deus e com cada um de teus filhos. Amado Deus, agradecemos a fé como a que nos tem presenteado a cada um de nós, mas também por impulsionar a tua palavra, que é o alimento para essa fé, para que nós possamos permanecer fiéis até o dia da vinda de teu Filho Jesus Cristo. Mas também, amado Deus, te agradecemos porque tu nos permites colaborar na tua obra redentora e assim também nos ajudar uns aos outros, para que sejamos todos os que alcancemos a vinda de teu Filho Jesus Cristo. Amado Deus, olhamos para toda a tua igreja nesta terra e pedimos por cada um de teus filhos, de tuas filhas, dos mais pequenos até os mais anciãos. Você conhece a situação em que tem que viver cada um, às vezes nas dificuldades, na tristeza, na dor, mas a outra também na alegria, no êxito. Amado Deus, abençoa a vida de cada um de teus filhos. Possa alcançar cada um deles a alegria de ser teus filhos, a alegria da promessa que temos na frente. Mas também nos ajuda para que possamos todos alcançar a imagem de teu Filho Jesus Cristo. Mas agora também olhamos para o além, pedimos por cada um de nossos irmãos e nossas irmãs, aqueles que têm convivido com nós nesta terra e caminhado juntos o caminho da fé. Mas também pedimos por todos aqueles que não conhecemos, que tenham alcançado tua graça da mesma maneira que temos alcançado cada um de nós, para que tu abençoes tua igreja no além e que todos possamos esperar a pronta revinda de teu Filho Jesus Cristo. Abençoa ao nosso amado apóstolo maior, a todos os apóstolos de teu Filho Jesus Cristo, aos nossos apóstolos e a cada um de teus servos e servas na tua casa. Amado Deus, que possamos viver uma hora entranhável de paz, de alegria e de comunhão. Abençoa-nos, por favor. Santifica as ferramentas escolhidas para este serviço divino e também coloca a tua mão na parte técnica para que possa sair da melhor maneira e no dia, Pai, possa ser transmitido e cada um de teus filhos, aqueles que não podem comparecer na tua casa, possam desfrutar de mais uma hora perante do altar, através do servir do Espírito Santo. O pedimos no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, para este serviço divino temos a palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o versículo 7. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Até aqui.
Amados irmãos, amadas irmãs, damos as boas-vindas perante do altar do Senhor. Também gostamos de compartilhar as saudações do apóstolo de distrito, do ajudante apóstolo de distrito, dos apóstolos e dos obispos para vocês. Desejamos que, quando este serviço divino possa alcançar cada um dos lares e possam participar do serviço divino, também possam afastar um pouco de tempo e santificar esse tempo, na consciência de que estamos perante da manifestação de Deus, perante da manifestação do Espírito Santo, e nos vai ser alcançada, vamos receber uma palavra que, como temos dito na oração do início, é o alimento espiritual para a nossa alma, é o alimento espiritual para a nossa fé, e também é a palavra que nos vai preparando para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, e para que também possamos alcançar sua imagem, para que possamos ser um testemunho vivente do obrar de Deus neste tempo, para que muitas almas possam alcançar também a salvação e a redenção. Amados, temos como o tema do mês de julho, o reino de Deus está próximo, e nos serviços divinos dominicais, passado e retrasado, nos tem dito a palavra que o reino de Deus já está presente. No segundo domingo de julho, que não é um fato que nós podemos olhar somente no futuro e podemos esperar no futuro, senão que é algo que já podemos vivenciar no presente. O reino de Deus veio com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi pregado isso. João Batista pode pregar isso. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que com sua vinda o reino de Deus se tinha aproximado aos homens. Então, amados irmãos, nós queremos vivenciar o reino de Deus em nosso tempo, em nossa comunidade, em nossa vida. E no serviço divino do domingo retrasado, também como um aspecto do reino de Deus, falava da paz. Dessa paz que nos favorece o crescimento espiritual. E também a paz favorece a comunhão dos filhos e das filhas de Deus. Então nós queremos refletir sobre estes assuntos e nos perguntar se eu posso vivenciar o reino de Deus na minha vida, se eu posso alcançar a paz que Jesus Cristo me oferece, porque cada um de nós, como seres humanos, temos paz, mas nós sabemos que a paz do homem, a paz do ser humano, perdemos muito fácil. Às vezes as situações de nossa vida nos fazem perder rapidamente a paz, mas da paz que se fala aqui, essa paz que favorece o nosso crescimento, a comunhão, é a paz que provém de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que nos tem presenteado, com que Deus nos presenteia em cada serviço divino. Quando Ele nos despede de sua casa, quando o servo então doa a sua bênção final, então Deus nos dá mais uma vez de sua paz, para que nos possa acompanhar nos dias, nas horas, nas semanas sucessivas. E hoje, amados irmãos, a mensagem diz: nós anunciamos o reino de Deus. E para que possamos anunciar o reino de Deus, nós temos que viver nesse âmbito do reino de Deus. Nós temos que crer
que Jesus Cristo foi enviado à terra por seu Pai para instituir esse reino de paz, esse reino dos céus, para colocar um caminho que nos faz acessível a possibilidade de vivenciar o reino de Deus. E nós não queremos errar nas convicções, desejamos ter certeza do que trouxe nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na antiguidade, aqueles judeus, quando vieram os milagres que Jesus Cristo fez na terra, que curou aqueles que estavam enfermos, que ressuscitou aos mortos, que deu de comer a muitas pessoas a mesma vez, que caminhou sobre as águas. Então eles pensavam: tem vindo à terra o Rei, aquele que é sobre todas as coisas, aquele que vai mudar todas as coisas, todas as situações, aquele Rei que vai governar com mão firme, forte. E o nosso Senhor Jesus Cristo, além de fazer os milagres, para que o possam reconhecer, ou pudessem reconhecer como o verdadeiro Filho de Deus, que Ele veio do Pai, que tinha poder sobre toda a criação, mas não era o seu propósito. Aqui as Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo 6, conta que, num momento, muitas pessoas aproximaram-se a Jesus. E ele alcançou a palavra, o Evangelho, a bondade de Deus, e falou do que cada um tinha que fazer para ser salvo, para alcançar salvação e redenção. Mas chegou um momento que a gente teve fome, os discípulos puderam se dar conta disso e falaram para o Senhor. E então vivenciaram a multiplicação dos pães, dos peixes, e foram alimentados quase 5.000 pessoas. Diz a Sagrada Escritura, sem contar as crianças. Então foram alimentadas muitas pessoas. E após de jantar, foram despedidos. E ao outro dia, quando Jesus estava com seus discípulos, outra vez muitas pessoas se aproximaram a ele. E ele então falou o que podemos ler no versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A gente errava o propósito de Jesus. Sim, tinha a autoridade e o poder para fazer milagres. Pero o que tinham escutado antes de ser saciados com pão era de outra coisa. Era do caminho de salvação, de que se tinham que arrepender, que tinham que fazer a vontade de Deus, que tinham que amar a Deus com todas as suas forças, que tinham que reconhecer a Jesus Cristo como o ressuscitado, como o Redentor, como o Salvador, e que tinham que crer no Evangelho. E claro, amados irmãos, às vezes nós pensamos que não era difícil o que Jesus estava pedindo para eles. Mas também nós temos que refletir e lembrar que eles tinham sido ensinados com a lei mosaica. E a lei
em algumas questões, dizia outra coisa. Mas Jesus, ele falou para eles: ouviste que foi dito, mas eu vos digo. Ele veio e trouxe uma nova interpretação dos mandamentos, da lei. E toda essa interpretação que tinham colocado os homens ao redor dos mandamentos, às vezes complicavam mais as pessoas e faziam difícil se aproximarem a Deus. Mas Jesus Cristo, ele foi bem claro, né? Amai a Deus de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, com toda a vossa alma, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é a lei. E então, eles tinham que mudar algumas coisas no seu coração e permitir que Jesus Cristo voltasse a escrever nas suas almas, nos seus corações, e após agir conforme a vontade de Deus. E isto, amados irmãos, é como parte da história, mas nós temos que pensar em nós, porque as situações, as condições de vida podem ser diferentes, mas os espíritos são os mesmos. E também hoje, muitos se aproximam às igrejas procurando um bem-estar material. Muitos falam do nome de Deus e de Cristo, mas o interesse deles não é alcançar somente salvação. É que também as situações de suas vidas possam mudar, possam melhorar. E às vezes, amados irmãos, se cometem muitos erros nas igrejas, convidam as pessoas e atraem elas, oferecendo saúde material, bem-estar material, que tudo vai ser melhor. E esse não é o Evangelho de Cristo. Não é o que Jesus ensinou. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não é através de mim. Mas chegou um momento onde nosso Senhor Jesus Cristo voltou ao seu Pai, mas antes de voltar, ele instituiu uma igreja. E a igreja deu-lhe um ministério, o ministério de apóstolo, para que eles possam pregar seu evangelho. E os apóstolos, amados irmãos, não têm interesses pessoais, não proclamam a bondade de Deus, e com isso estão na perseguição de interesses pessoais. Não. É por amor a Deus, é por amor a Jesus Cristo e por amor à comunidade, que os apóstolos vão por o mundo todo, e também os servos que eles escolhem para proclamar o Evangelho de Cristo. Então nós temos que crer não somente em Deus, nós temos que crer não somente em Jesus Cristo como Salvador, como Redentor, temos que crer na sua igreja, temos que crer no ministério de apóstolo, e temos que experimentar, vivenciar o que o Espírito Santo fala na sua igreja, o que o Espírito Santo quer que nós possamos alcançar, que é vivenciar o reino de Deus hoje. Claro, amados irmãos, que nós esperamos e oramos
o reino de Deus futuro, quando o nosso Senhor Jesus Cristo venha buscar a seu povo e nós possamos passar da fé à contemplação e viver para sempre com Deus nessa nova criação, na glória. Claro, esse é o futuro que nós esperamos. Mas o nosso Senhor nos fala que o reino de Deus se tem aproximado. E de isso nós queremos pregar. Queremos pregar ao nosso próximo o que nós vivenciamos na casa de Deus. Queremos pregar o amor de Deus, não somente para nós, que Deus ama a todas as pessoas, que Deus quer que todos sejam salvos, que um dia possam morar junto com Ele na nova criação. Nós queremos fazer sentir ao nosso próximo que vivenciamos o amor de Deus em nossa vida, além das situações que temos que viver. Porque nosso amor a Deus não é dependente das situações que vivemos cada um. Então, se eu vivo uma situação um pouco ruim na minha vida, o amor a Deus, o amor a Jesus Cristo, a sua obra, então é um pouco menor. E se na vida eu tenho êxito, então ali nessa situação aumenta o amor para Ele. Não, é independentemente do que nós temos que viver. E é o que nos ajuda nesta caminhada que nos leva ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus tem que formar parte de nossa vida. Tem que direcionar os nossos pensamentos. Tem que direcionar os nossos sentimentos. Tem que direcionar nosso obrar, nosso agir neste mundo, para que dessa maneira possamos ser um testemunho do obrar de Deus. Mas como muitas vezes temos escutado na igreja, a boca fala do que tem o coração. Então nós temos que preocupar para que em nosso coração possa estar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a bondade de Deus está em nosso coração, nós temos a convicção do amor de Deus, do propósito que tem Deus, de que Deus me ajuda, de que Deus me acompanha nesta caminhada, de que Deus me dá forças, de que Deus me presenteia uma e outra vez com sua paz, que na comunidade, na igreja de Cristo, eu posso encontrar a ajuda que eu preciso, o acompanhamento que eu preciso, e também que muitas vezes sou sostido pelas orações de meu irmão, de minha irmã, de meus servos. Quando tudo isso pode viver no meu coração, então podemos ser um fiel testemunho do obrar de Deus. E quando falamos do reino de Deus, não estamos falando de uma coisa que vai acontecer no futuro. Estamos falando de uma coisa que acontece agora. E podemos convidar ao nosso próximo para que eles também possam vivenciar o mesmo que nós vivenciamos hoje. Nós, amados irmãos, somos gratos por tudo que Deus nos tem dado como o maior presente a seu Filho Jesus Cristo. Mas também somos gratos pela igreja. Somos gratos pelo ministério de apóstolo. Somos gratos por cada servo e por cada serva. Mas, amados irmãos, nós queremos ser gratos por cada um de nossos irmãos e de nossas irmãs. Às vezes, não temos nem ideia
Nossa mente não tem a capacidade de dimensionar quantas orações são feitas por mim para que eu possa continuar. Às vezes, para que eu possa sair de uma situação ou de outra, para que eu possa viver o acompanhamento dos anjos, para que eu possa sentir o acompanhamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos tem dito: eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Essa é uma promessa. E Deus não muda suas promessas. E Ele tem o poder para fazê-lo. Às vezes, nós temos que fazer a experiência que fazemos uma promessa e após não podemos cumpri-la. Nossa condição de seres humanos e as situações que às vezes temos que viver fazem que eu não possa cumprir a promessa. Mas não é o caso de Deus. Deus, o que promete, faz. Nos tinha falado o Espírito Santo em alguns serviços divinos que o que Deus diz, Ele faz. Há uma coincidência. Nós desejamos fazer a mesma coisa, mas às vezes não podemos, por nossas limitações. Então, a promessa de Jesus Cristo é uma promessa que nós podemos vivenciar cada dia e gostaríamos de que cada pessoa possa vivenciar. Que Deus nos convida ao caminho à salvação, que Ele nos presenteia com a fé, que Ele, através do Espírito Santo, impulsiona a palavra, que é o alimento espiritual, e que Ele nos acompanha até o fim. E, amados irmãos, nessa promessa que nós temos perante de nós, o que brilha no meio do Evangelho essa promessa que é esperançadora para cada um de nós. Quando ele voltou a seu pai, ele diz: eu volto, meu pai, vou preparar um lugar para vocês e eu vou voltar a buscá-los. Amados, Jesus Cristo não vai nos esperar no reino de Deus. Ele vai vir a buscar a cada um de nós para que possamos alcançar a perfeição. Porque só o perfeito pode entrar no reino de Deus. E na Bíblia nós podemos ler que alguns de nós o rendimento vai ser ao 30%, outro ao 50%, ao 70%, ao 90%, mas com essa porcentagem não podemos entrar, só perfeito. E como diz o hino que nós entoamos na nossa igreja, o que falte a cada um de nós, Jesus Cristo, quando Ele volte, quando Ele se dirige a cada um de nós, vai colocar o que falte. Então, amados irmãos, nós, quando possamos alcançar essa perfeição em Cristo, podemos entrar na glória de Deus e viver para sempre na perfeita comunhão. Amém. Amém. Amados, hoje nos acompanha o amado ancião Mário Faleiro. Ele também tem atenção nas congregações do sul do Brasil, assim que ele nos possa apresentar com o sentir do coração. Por favor. Sim.
Meus queridos irmãos e irmãs, o coral tem entoado este himno. Dice, onde sinto alegría sin sufrir y sin llorar. Yo no estoy llorando, estoy emocionado pela palavra que hoje nosso Pai tem alcançado para cada um de nós, mas especialmente para mim. Porque aqui hoje fala que o reino está entre nós. E hoje a manifestação do Espírito Santo através do Bispo, maravilhoso, meus queridos irmãos. Talvez todos nós, em alguma oportunidade, hemos falado que eu não posso dizer o que sinto no coração, não encontro as palavras, é o agradecimento. E quando eu vinha para aqui, para a igreja, então pensava nesta palavra quando Jesus Cristo entra em Jerusalém. Então, provavelmente não tinha celular, não tinha telefone, mas todo mundo sabia quem era Jesus Cristo e quem era que estava entrando em Jerusalém. Por isso, então, eles tiravam palmas, colocavam oferendas, muita coisa. Hosana, Hosana, é o rei, ha chegado o rei. Pero habían errado o caminho, porque Cristo havia falado, meu reino não é deste mundo. Eu vim a trazer a salvação, a redenção daquele pecado original de Adão e Eva para poder entrar o que o bispo tem falado. Perfeito na glória de Deus. E isso, meus queridos irmãos, isso é o que cada um de nós procuramos em cada serviço divino. Por isso é tão importante que cada vez que possamos ter a oportunidade de estar na casa de Deus, poder escutar a palavra, poder receber o perdão dos pecados, poder gostar da comunhão com Cristo, porque o reino de Deus se acerca a cada um de nós. Irmãos, como aconteceu naquele momento, hoje é igual. Mudou o mundo muito mais moderno, muito mais comunicado, muito mais coisa, mas no sentir do coração sigue sendo a mesma história. Quienes acreditaban, quienes aguardaban, eran aquellos discípulos que acompañaron a Cristo hasta el último momento. Aquellos sí que podían acreditar que el reino estaba entre ellos y hoy está entre cada uno de nosotros. Nos aproximamos también, si Dios da la posibilidad de 8 días, tenemos la oportunidad de celebrar el sermón por los fallecidos. E o bispo tem falado quantas coisas não alcançamos a enxergar com nossa mente, quantas coisas não alcançamos a olhar com os nossos olhos, ainda menos no mundo de além. E muitos daqueles que estão lá, através da prédica de nossa predisposição, através de nosso obrar, do que sentimos no nosso coração, será o que eles possam acreditar e possam então chegar a ser daqueles que possam entrar. Por isso que diz o tema para hoje, nós anunciamos o reino de Deus. E para anunciar, meus queridos irmãos, o reino de Deus, não significa que temos todo dia com a Bíblia debaixo do nosso braço, que temos lindo a Bíblia todo dia, é com o nosso obrar. Talvez com um silêncio, talvez com um apretão de mão, talvez com olhar nos olhos daquele que está necessitado. Não precisamos falar muita coisa. Não precisamos ser muito sábios. Por último, meus queridos irmãos, também, quando o bispo falava no altar, lembrei de um conhecido, um amigo meu, que ele pertence a outra igreja. E não estou criticando, meus queridos irmãos, só um exemplo. Ele estava em uma situação material muito complicada, então foi no pastor, e o pastor falou que ia fazer uma oração por ele, mas que o custo dessa oração era X quantidade de dólares. Porque era um homem que tem dinheiro. Meus queridos irmãos, quanto cobra nosso Pai para cada um de nós? O sacrifício de Cristo foi feito por amor. Essa lei que falou o bispo, que deixou foi um resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus por sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Agora, meus queridos irmãos, o mais fácil é que eu me ame muito, mas o próximo, ele tem falta, ele erra, ele é assim, assado, deste jeito, do outro jeito. Deus
a cada um de nós nos aceita como somos. E a perfeição, falou o bispo bem claro, por isso, meus queridos irmãos, a emoção que sinto no coração. O dia do Senhor, o Cristo, o que falta, Ele dará para cada um de nós de presente. Amém. Amados irmãos, também neste serviço divino de palavra, temos a possibilidade de orar juntos a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso. E é uma oração perfeita, né? Porque ela contém e contempla todas as necessidades materiais e espirituais, até a necessidade do pão de cada dia. E na oração do Pai Nosso, a petição por o pão de cada dia não está no final do Pai Nosso, como uma coisa lá no último. Não, está no meio. Porque é importante também. Porque Deus quer que nós possamos saciar as nossas necessidades materiais. Mas não está no primeiro lugar, porque não é o mais importante. Mas buscai primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas eu vou ajudar. Contempla nossa relação com Deus, contempla a relação com minha própria alma e também com o nosso próximo. Por isso, a oração do Pai Nosso é perfeita. E às vezes, nos tem dito que até podemos utilizar ela como uma oração cotidiana, né? Porque às vezes não temos muitas palavras. Temos que ter presente, cada vez que juntamos as nossas mãos, elevamos os nossos sentimentos a Deus, que estamos perante de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, nosso Pai Celestial. Não estamos falando com um homem igual a nós. Estamos falando com Deus. E nós, amados irmãos, queremos que as nossas orações possam ter, que o conteúdo de nossas orações possam conter o que é a bondade de Deus. E qual é a bondade de Deus? Que nós possamos alcançar salvação e vida eterna. Assim que, amados irmãos, também, que cada um de nós, que cada um de vocês, o dia que possam ter a possibilidade de receber as transmissões, cada um dos dias de serviço divino, que se possam santificar, assim como cada um de nós temos que santificar para nos apresentar perante de Deus, para ter um bom encontro com Ele, para que Ele nos possa bendecir e para que essa benção possa entrar em nossos corações e nos possa acompanhar nos dias e nas horas sucessivas. Assim que, amados irmãos, agora vamos orar juntos a oração do Pai Nosso. Por favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, bondoso Pai, todo-poderoso Deus, grandioso, maravilhoso, cheio de amor, de graça e de misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade que nos tem presenteado a cada um de nós de viver mais uma hora de serviço divino, na comunhão entranhável os uns com os outros, além de que o serviço divino também o possamos assistir em nossa própria casa, através da tela, do telefone, mas cada um com o desejo de vivenciar o anúncio da palavra através do obrar do Espírito Santo. Nós te agradecemos pela possibilidade neste tempo, pela tecnologia, pelos irmãos, pelas irmãs que têm as faculdades, as capacidades para nos ajudar e assim se possam gravar os serviços divinos e eles possam também chegar a cada um dos filhos, das filhas de Deus, aqueles que não têm a possibilidade de comparecer na tua casa. Mas, amado Deus, agora te queremos pedir, para ti que eres todo-poderoso, que podes mudar todas as situações, ajuda, por favor, a cada um de teus filhos, aqueles que não podem no presente comparecer, para que também tenham a possibilidade, em algum momento, algum tempo, de assistir a uma igreja, de comparecer a um serviço divino e viver a comunhão de teus filhos na tua casa, rodeando o altar, participando da Santa Ceia e vivenciando mais uma hora de eternidade. Pai amado, tu queiras ajudar, por favor. Agora também pedimos a bênção para cada um de teus filhos e tuas filhas. Olhamos pelas crianças, pelos jovens, neste mundo que muitas vezes vai em contra de tua vontade. Que também as crianças e os jovens se têm que desenvolver a sua vida, mas, Pai, ajuda para ele, para que ninguém se afaste de tua obra redentora, e ajuda também nos seus propósitos. Mas também pedimos por os adultos e os adultos maiores, para que como essa coluna de tua obra, de tua casa, também possam permanecer e nos possam ajudar, e todos nos possamos ajudar para alcançar a vida eterna. Abençoa, Pai, ao apóstolo maior e a todos os ministérios de apóstolos na face da terra, e a todos os teus servos e tuas servas. Abençoa essas oferendas que são trazidas à tua casa, que são enviadas como sinal de agradecimento, mas também abençoa todas essas oferendas que são feitas em bem de tua obra, em bem de cada um de teus filhos e de cada um das pessoas do mundo. Pai, os anjos, para que possamos também nos desenvolver na tua vida dia a dia. E não por último pedimos, amado Deus, encurta os tempos, envia pronto o teu Filho e usa mais uma vez a tua misericórdia e leva-nos ao teu reino. O pedimos no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam convosco. Amém.
Amados irmãos, amadas irmãs, é uma alegria por compartilhar esta hora com cada um de vocês. Desejamos também que possamos ficar unidos em oração, orando os uns pelos outros e pedindo pelo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Até sempre. Agora nós podemos entoar, por favor, o hino final, o número 255.